Olá, seja você muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui ao nosso podcast Pitanguiense do Dia. Esse programa em formato de áudio que pretende valorizar os cidadãos e cidadãs, claro, pitanguienses, com entrevistas diárias. E vale lembrar que essa ideia ela tem o objetivo, de destacar, contar histórias de pessoas pitanguienses, não necessariamente que nasceram em Pitangui, como também importados, pessoas que vieram de outros lugares e se estabeleceram em Pitangui, claro, tornando-se pitanguienses. E nesse episódio de hoje eu tenho a honra de receber Israel de Jesus Borges Almeida, historiador e arquivista, membro do Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural de Pitangui e também técnico em levantamento de arquivos, catalogação bibliográfica também. Nascido em 11 de janeiro de 1999, ele que é mais conhecido em Pitangui como Israel Almeida, o historiador. Não é isso, Israel? Obrigado pela aceitação do convite. Muito obrigado, Elbert. O prazer é meu poder participar, principalmente para a gente poder estar dando voz, ao povo pitanguiense em suas multiplicidades, principalmente para nos ouvir e para nos conhecermos melhor também enquanto sociedade. E aproveitando aqui para a gente começar a nossa conversa de um jeito bem mineiro, Israel, você é filho de quem? Eu sou filho do Calixto da Loja. Meu pai, ele é filho da Nilza Moraes, O pessoal mais antigo aí já deve ter ouvido falar da minha avó Nilza. Ela é filha de imigrantes libaneses. Então a minha família, ela veio, do Líbano, no final do século XVIII e início do XX. Se estabeleceu em Pitangui, principalmente no ramo do comércio varejista, na venda de calçados e tecidos finos, principalmente bordados, E o meu pai também não errou a linhagem de sangue, Ele também abriu a lojinha dele, o comércio, que ele mantém hoje há 26 anos. Bacana demais, é o Calixto, Então, quem não conhece o Calixto da loja, Todo mundo conhece meu pai, venda de videogame de Play 2. Hoje a coisa está mais evoluída, Play 5, Xbox Series X. E meu pai está firme ainda, sempre se atualizando. Que bacana, é um resistente, é outro que vale demais de ser chamado aqui. Fica já, viu, Calixto, o convite para você ser entrevistado também aqui no Pitanguiense do Dia. É mais do que merecido, Tem muita história para contar também. Aliás, eu até fiquei impressionado, compartilhar aqui com a nossa audiência, Israel, que eu fiquei surpreso quando eu soube, hoje, quando você me contou sobre o seu pai. Eu conheço o Calixto há muitos anos, até comprei, sim, vários equipamentos eletrônicos também já dele, e não sabia que você era filho dele, Eu acho que eu nunca te vi na loja e tal. Realmente eu não fiz num primeiro momento essa ligação. Então, quando eu soube, eu falei, que legal, bacana, tá bem. É isso aí, um abraço pro Calixto e deixa o convite aberto, Com certeza, vou chamar ele aqui também. Você contou aí a história da sua família, que tem raízes estrangeiras. Essa genealogia, essa história da família, hoje é o que você faz, você é um historiador. Essa história da sua família na sua infância e adolescência, foi um combustível, te inspirou para que você estudasse esse ramo em que você atua hoje? Se eu te contar que minha primeira opção de curso era biologia, você acredita? Eu nunca passou pela minha cabeça um dia que eu seria historiador, mas eu sempre me interessei por leitura, conhecimento. Eu sempre tive uma mente, uma vida assim muito curiosa. As pessoas sempre me imporam limites a vida inteira e eu sempre perguntava o porquê. Então eu acho que essa minha força de querer saber o porquê das coisas, ela me conduziu pelos caminhos que hoje eu trilho, que é o caminho da história, o caminho da verdade, da veracidade dos fatos, Mas essa carga que eu trago comigo da minha família, do meu sangue, ela reflete sim, de certa maneira, na escolha do meu curso, Porque se você for olhar bem, a minha primeira opção, que era biologia, quando você vai tratar de genealogia, entra no ramo da biologia também. Então, de qualquer maneira, qualquer curso que eu teria escolhido, teria refletido sim as minhas raízes. Mas o que me levou mesmo à história foi, principalmente, tentar fugir do fundamentalismo religioso e também dessa cegueira social que a gente tem, sabe? Então, querer saber a verdade, foi isso que me levou a querer fazer história. Tem algum episódio, eu fiquei curioso, tem algum episódio que você possa relatar da sua infância ou da adolescência que tenha te impressionado aí, que você sentiu, peraí, essa intromissão aqui tá forte demais, preciso aprender mais sobre isso e sair desse cerco?
Durante a minha infância, eu sempre tive uma infância muito boa, muito tranquila, mas também tive dificuldades, né? Eu lembro de episódios na minha vida, por exemplo, em que eu passei muito sofrimento, principalmente na minha vida pessoal, no que tange a minha sexualidade, por exemplo. E aí que entra, né, o fundamentalismo religioso ao qual eu me agarrei para poder tentar achar respostas para a minha vida. E durante muito tempo, né, eu fui criado num lar evangélico, religioso, eu me agarrei à religião como uma fonte de verdade. Uma verdade imutável, tangível, intangível, né, na verdade. E para mim só existia aquele mundo. Eu entrei numa bolha, né? E eu acho que foi no estourar dessa bolha que o medo, né, da verdade me deu coragem para poder buscá-la, entender como a sociedade funciona, o porquê que eu estava sendo tão limitado, tão pressionado a ser algo, a fazer aquilo que os outros esperavam de mim. Né? Porque muitas vezes eu me olhava no espelho e eu não via o meu próprio reflexo. Eu vi o reflexo dos meus pais, eu vi o reflexo da sociedade, da igreja. Então eu me perguntei, onde está o Israel? Né? Então, esses fatos que ocorreram na minha infância, na minha adolescência, me marcaram muito, né? A pressão psicológica, a negação, o preconceito, né, em si. Então, acho que tudo isso, na verdade, também me fez ser mais forte. A dor me fez ser mais forte. É até interessante que também tem muito a ver com biologia. Se você tivesse escolhido esse caminho, ainda assim teria essa questão de conhecer a própria origem por outros meios que não seja o criacionismo, né? Sim, com certeza. Quando você resolve abrir a sua mente para tentar entender a sociedade, como ela funciona, é doloroso, né? Eu não vou mentir. É como quando você enxerga esse mundo, o quão difícil as coisas são e como alguns são privilegiados e outros não. Você começa a se perguntar, né, o porquê que isso acontece. E detalhe, eu nunca deixei minha fé, né, ainda acredito em Deus, busco a Deus na minha intimidade, nunca abandonei a minha fé. E é ela que me sustenta todos os dias, mas eu não abro mão também da razão, do conhecimento histórico, da verdade, da veracidade dos fatos, né? Isso para mim é algo essencial. Do estudo da história também, né? A história das religiões, não é isso? Sim. E do impacto delas. Sim, eu gosto bastante de estudar a história das religiões. Eu tenho um apreço muito grande pelo catolicismo, mas gosto também das religiões que são tratadas como mitologias, grega, egípcia, né, romana e etc. E tem algum episódio também da sua infância aqui em Itangui? Agora, falando ainda das suas memórias da fase de infância, adolescência, memórias mais marcantes que você tem aqui para destacar? Olha, eu acho que o momento da minha infância que mais me marcou foi os anos em que eu estudei na escola Professor José Valadares, ali onde é o prédio da famosa Maria Tangará. Para mim, os melhores momentos da minha vida eu passei ali, sabe? Eu tinha muitas amigas, então eu ficava sempre na companhia delas, então aquilo me trazia um certo conforto, porque eu sofria muito bullying na escola, junto com outras pessoas que eram também homossexuais, ou mulheres também sofriam muito preconceito dos homens. Então eu tinha ali o meu grupinho de amigas, que a gente ficava ali nos Zé Valadares, lanchando, conversando. Então eu cultivei muitas boas memórias, inclusive com muitos professores que se abriam muitas vezes para mim e souberam me confortar e me entender, enquanto em outros espaços eu não tive essa oportunidade. E principalmente quando eu andava no caminho de volta para casa, né? Porque minha vida sempre foi assim durante a infância: casa, escola, casa. Não tinha outra saída, era isso, né? Se demorasse um pouquinho, levava um couro. Mas eu acho que isso aconteceu com a maior parte das pessoas, né? Principalmente uma cidade interior igual Pitangui. Mas nessas andanças, né, de ir e vir para casa, eu me distraía com a arquitetura da cidade, as pessoas passando, conversando nas praças. E eu nunca me atentei, eu nunca entendi que eu vivia numa cidade histórica, sabe? Porque a gente acha que Pitangui não é uma cidade histórica, né? E isso me marcou também na infância, essa ausência de entender Pitangui como a 7ª Vila do Ouro de Minas Gerais. Porque quem é daqui mesmo acaba tendo essa mentalidade que você retratou, né? De não valorizar mesmo, inclusive o próprio tombamento do centro histórico, que é uma discussão recente, completou 20 anos, né, esse ano.
demorou-se muito tempo, enquanto todas as outras vilas do Ouro já estavam preservando seus casarões, seu patrimônio histórico do período colonial, aqui Pitangui, infelizmente, estava derrubando tudo, porque ainda não tinha o tombamento, né? Então, a mentalidade, inclusive, dos empresários e dos proprietários dos imóveis refletindo naquela realidade que você via, né? Sim, com certeza. E hoje, quando eu vejo as novas gerações conhecendo Pitangui, redescobrindo, na verdade, Pitangui, como uma cidade histórica, e eu, né, assim, modéstia à parte, fazendo parte desse processo e as ajudando também a entender Pitangui como a 7ª Vila do Ouro de Minas Gerais e como uma cidade entreposto entre as demais, eu acho que a gente consegue criar agora, Elbert, um passo a mais na valorização do patrimônio de Pitangui. Você acha que você teria tido um entendimento maior da importância histórica de Pitangui, se na escola, na educação básica, seja no prezinho, no jardim, como no ensino fundamental também, depois no ensino médio que você fez aqui em Pitangui, não é? Se isso tivesse sido falado na escola? Olha, eu acho que sim. Eu acho que o que faltou muito foi educação patrimonial. Hoje é um termo, né? 2 termos aí que estão ligados e que refletem muito a necessidade hoje da sociedade em entender a si mesmo como patrimônio, né? E onde eles vivem, onde eles estão vivendo ali o seu cotidiano, entender que todos esses laços que são criados entre nós fazem parte, né, de um patrimônio, né? E é através da educação patrimonial que você entende o seu papel na sociedade e como você pode preservar essa sociedade no âmbito cultural, artístico, né? Enfim, em todos os âmbitos. Essa sua necessidade, quando você percebeu, sentiu na pele a necessidade de conhecer melhor, a curiosidade latente de conhecer melhor a história de Pitangui, te motivou a seguir os caminhos que você seguiu, deixando de lado a biologia e indo para o estudo da história? Sim, com certeza. Após, né, eu me questionar sobre a minha sexualidade perante Deus, após eu me questionar sobre as imposições que me eram colocadas, eu me voltei também para a minha cidade. Porque as pessoas sempre falavam, não, Pitangui não vai para frente, Pitangui não tem futuro, isso aqui é só para velho. Assim, eu estou usando os termos que as pessoas falam, né? Porque eu não falo dessa maneira. Mas as pessoas, elas sempre tinham essa visão deturpada de Pitangui. E eu ficava assim, gente, como que pode? Né? Uma cidade tranquila, calma, né? É claro, a gente teve anos de violência, mas uma cidade, em sua maioria, calma, tranquila. Por que as pessoas falam tão mal de Pitangui? Por quê? Aí vem o porquê. Eu sempre fui uma pessoa questionadora. Por quê? Por quê e por quê? E isso me fez também, durante a faculdade, inclusive, estudar também a história de Minas, com mais fervorosidade, né? Tanto que eu tentei fazer uma pós-graduação em gestão do patrimônio cultural. Devido a questões financeiras, eu tive que me ausentar dessa pós-graduação, mas o meu foco nessa pós-graduação era estudar Minas Gerais, microhistória. Então, o meu foco era tentar ampliar mais o estudo sobre a história de Pitangui, né? Porque toda essa má fama que criaram sobre a nossa cidade me fez também questionar e buscar o porquê disso, né, e respostas para poder fazer as novas gerações pararem de ter essa visão. O tombamento do Centro Histórico de Pitangui, como eu disse, aconteceu há 20 anos. Aliás, começou a ser discutido lá em 2004, há 20 anos, né, ele só foi efetivado 4 anos depois, em 2008, mas as discussões começaram lá, em 2004, né, há 20 anos atrás, exatamente. Dali adiante, percebeu-se em Pitangui uma discussão maior e as pessoas querendo entender cada vez mais, e a cidade também aparecendo na mídia, muito graças, na mídia nacional inclusive, muito graças a iniciativas locais, que você deve conhecer, por exemplo, o blog daqui de Pitangui, né, que foi feito pelo Licínio, pelo Léo Morato, pelo Dênio, pelo Vandeir Santos também. É uma iniciativa popular que ao longo de anos veio registrando momentos históricos importantes de Pitangui e valorizando também o passado, publicando textos, fotos, inclusive prints de jornais antigos do arquivo do Instituto Histórico, que não teriam chegado ao domínio público se não fosse essa iniciativa deles, voluntária, em prol da história, da preservação da memória da cidade. Como que você avalia essa ação específica do blog daqui de Pitangui? Olha, eu avalio essa ação como uma ação assim
muito positiva e também disruptiva, né? Quebrou padrões, né? Porque até então a gente não tinha acesso a essas informações tão preciosas sobre a história de Pitangui, né? Eu sou muito grato, de modo especial, ao Vandeir Alves, que foi meu chefe aí lá no Instituto Histórico, porque ele sabe bastante da história de Pitangui e ele me ensinou muita coisa. Então, muita coisa que eu sei hoje é graças a ele. Então, esse site, né, o blog daqui de Pitangui, eu mesmo o acessei muito durante a graduação na faculdade para poder justamente extrair informações sobre a história da minha cidade. Infelizmente, durante a infância e a adolescência, eu não tive acesso a esse blog, não cheguei a conhecê-lo, justamente porque eu também não tinha muito acesso à internet, né? Apesar de eu ter nascido num lar que me possibilitou ter um estudo de qualidade, ter uma vida boa, graças a Deus, não faltar nada, a gente tinha também nossas limitações, né? A internet a gente não tinha. Então, assim, complicava um pouquinho na questão dos estudos em casa, né? Mas sempre que eu tinha oportunidade de ir numa lan house, né? Ô saudade que dá uma lan house. Eu juntava umas pratinhas lá, dava R$1, R$2, eu pagava lá 1 hora de lan house. E às vezes eu conseguia ter esse acesso, né? Agora, na graduação, como a gente tinha lá à disposição computadores, laboratórios, eu pude, através do site daqui de Pitangui, entender mais a nossa história e emancipar os meus conhecimentos sobre a cidade. E isso me possibilitou hoje também abrir uma ideia que eu já estou desenvolvendo, que é fazer um livro sobre a história de Pitangui, uma releitura de autores célebres, como o Monsenhor Vicente Soares e o Silvio Gabriel Diniz. Que legal, conta mais, antecipa o que você puder aí sobre essa ideia. Eu estou lendo, né, o livro do Monsenhor Vicente Soares, A História de Pitangui, e o do Silvio Gabriel Diniz, que é Pesquisando a História de Pitangui. Para mim, são livros essenciais para todo mundo que quer saber a história de Pitangui. Eu estou relendo eles e, modéstia à parte, às vezes a gente acha ali um errinho, alguma coisa que talvez tenha ficado equivocada ou mal esclarecida sobre a história de Pitangui, e que graças ao blog daqui de Pitangui, graças às pessoas mais idosas, porque eu também valorizo a história oral, aquela que é passada de geração em geração. Então, graças a esses outros recursos, a gente pode intervir para tentar, né, modificar, reinterpretar aquilo que o autor quis dizer à época, né? Não que seja mentira, mas complementar a fala deles. Então essa ideia nasceu recentemente na minha vida, porque eu gosto muito de ler e eu gosto muito de escrever. Então eu pensei o seguinte, eu vou juntar esses dois gostos, a leitura e a escrita, e vou escrever um livro, né? Eu vou reler esses autores, fazer um livro, né, com uma releitura desses autores, com a linguagem de hoje, porque eles usam terminologias do século XX, que hoje em dia os jovens não vão entender às vezes. Então é trazer uma linguagem mais fluida, mais casual, por assim dizer, para que o jovem, a criança também possa ter acesso e entender a história de Pitangui. E já tem alguma ideia assim de quando vai ser esse lançamento? Então, vai demorar um pouco, né? Porque isso exige bastante tempo. Mas eu creio, arrisco dizer que uns 2 anos no mínimo. Tá bem, no máximo. Sim, é um ótimo prazo, com certeza. E você está lendo, fazendo aquelas anotações, né, que normalmente você faz ali durante o processo de leitura. Como que está sendo o processo seu de criação? O processo é lento. Não é um processo rápido, né? As pessoas falam assim, eu vou lançar um livro. Não é tão fácil. É muito difícil. Primeiro porque você tem que ter a segurança da divulgação de direito autoral, de imagem, né? Você tem que consultar a família daqueles escritores, falar, olha, eu quero fazer uma releitura, quero citá-los, né? Então, assim, você tem que ter muito cuidado, principalmente no rigor da lei, né? E o cuidado também com a escrita, né? Principalmente na hora de redigir um texto. Então, assim, em 2 meses eu fiz a introdução. O prefácio ainda vai ser feito, né? Não por mim, por outra pessoa. Então, assim, para você ver, em 2 meses, eu levei 2 meses para fazer a introdução do livro. Sim. Então, porque se trata de Pitangui. E a história de Pitangui parece ser, mas não é fácil. Porque existem muitas divergências, muitas reinterpretações, né? Então é preciso ter um cuidado mais minucioso.
Aliás, divergências essas que são justamente essas aí que hoje, durante as suas leituras, você fica pensando, né? De outras obras que talvez não tiveram esse mesmo cuidado, né? Talvez. Sim, com certeza. Existem outras obras, não cabe aqui citá-las, mas existem outras obras aí de outros autores pitanguienses, né, com os seus respectivos trabalhos, né, e conclusões que eu não concordo. Mas eu também não vou falar que está errado. Eu discordo, mas não vou falar que está errado. É a visão, a interpretação daquele pesquisador, né, e vale a pena a gente honrá-lo por isso. Mas eu vou contestar. Né? Eu sou uma pessoa que eu gosto sempre de contestar. Eu volto naquilo de novo. Por quê? Por que é assim? Por que tem que ser assim? Cadê o fato que prova isso? Então eu sou uma pessoa que eu gosto de fatos. Eu gosto da coisa mesmo, material mesmo. E que tipo de coisa assim que você leu e falou, olha, isso aqui realmente eu vou ter que discordar e falar sobre isso? Algum ponto específico que você esteja lembrando agora, possa compartilhar com a gente? Bom, por exemplo, a gente tem ali o prédio do museu, né, que foi erigido no século XIX. Alguns escritores, eles vão falar que a Joaquina do Pompéu, a Maria Joaquina Bernarda de Abreu Castelo Branco, o nome é enorme, né? Na verdade não é Maria. A Joaquina Bernarda de Abreu Castelo Branco, mais conhecida como Joaquina do Pompéu, dizem que ela viveu naquele prédio do Museu Municipal de Pitangui, que fica ali do lado da pracinha onde tem o Papai Noel todo ano, né? Então, assim, segundo o que eu estudei, ela nunca viveu ali. Eu li o testamento dela, e no testamento dela, que está resguardado pelo Instituto Histórico de Pitangui, tem ali relatado que ela possuiu sim uma casa de vivenda na cidade de Pitangui, que ficava próximo à mina da lavagem, ou seja, ali próximo da Penha, mais ou menos, né? E que não está lá mais. Então não pode ser o prédio do museu. Então são esses fatos que às vezes o leitor está ali lendo, não presta atenção, ou leva para o lado romancista da coisa e não entende. Acha que a Joaquina do Pompéu morou ali, e não morou. Aquilo tudo lá, né? Descendo ali o morro da Maria Tangará, do casarão da Maria Tangará, que era a escola Professor José Valadares, era tudo quintal da Tangará. Não tinha prédio de museu. Então, vale a pena a gente poder reescrever essa história à luz do conhecimento histórico. Com certeza, eu gostei muito, já quero ver essa e outras curiosidades aí na sua obra. Falando em livros, em 2015 foi lançado, na ocasião do tricentenário de Pitangui, a coleção Pitangui 300 anos, né? 4 livros editados pelo jornalista Marcelo Freitas. Você teve acesso a esses livros? Sim, tive acesso. Eu não li todos os 4 livros, mas dos 4 eu li 2. Inclusive o seu. Tão perto, tão longe, né? A história das comunidades rurais em Pitangui, né? E assim, eu achei muito interessante, muito bonito, emocionante. E li também a história do tombamento, né? Que também faz parte da coleção. Muito interessante também. Eu não li, o de Go and Go, que é o do Barrica, né? Não li ele completo. Mas eu cheguei a lê-lo sim, mas não completamente. Porque como é um assunto de futebol, muitas pessoas podem até me julgar, mas eu não gosto muito de futebol. Mas como o meu avô, Lourenço, foi presidente da Liga Esportiva Pitanguiense, né, a LEP, ele pegou a Liga Esportiva Pitanguiense, né, e se dedicou muitos anos, inclusive ele recebeu, né, recentemente, agora em novembro, uma homenagem póstuma na Câmara Municipal. A gente, como família, ficou muito satisfeito com isso, muito feliz. Mas não é um assunto que eu gosto muito, que é futebol. Mas muito interessante também, o Barrica, que é o Marcos Antônio, né? Isso. Ele é um grande escritor, advogado, sabe muita coisa também da história de Pitangui. E o outro livro, que é a história do jornalismo, né, em Pitangui. Não, a história do teatro e do cinema, né? O palco e a tela. Isso, teatro e cinema, me desculpe, do Licínio, escrito pelo Licínio. Eu também cheguei a lê-lo. Só que como eu estava focado na faculdade e lendo o seu, eu foquei mais na história das comunidades, porque eu gosto disso, que você traz muito relato da história oral. E isso me prende muito mais do que papel, sabe? Eu gosto mais de ouvir a voz da pessoa, aquilo que ela sente, aquilo que ela expressa, muito mais do que o que está escrito em papéis.
Obrigado, muito bom saber. Aliás, foi essa mesma ideia quando eu fiz aquelas verdadeiras viagens, né, pela zona rural de Pitangui, entrevistando centenas de pessoas. Sim, e quero que também ressaltar a importância do Licínio, né, que é um grande historiador pitanguense. Ele que inclusive me influenciou a ser historiador durante o cursinho que eu fiz no pré-vestibular. Ele foi meu professor e ele tirou todas as minhas dúvidas, ele me abraçou mesmo e foi um cara assim que levantou meu ânimo, me deu coragem para enfrentar isso. Muitas vezes durante o curso eu quis voltar e matar ele mas, de ter me empurrado para a história, mas no final eu agradeci ele, viu? Porque valeu a pena cada sofrimento. E qual foi o caminho acadêmico que você escolheu? Você passou no vestibular aonde? Teve algum lugar que você fez vestibular, mas não deu certo? Conta pra gente essa questão de onde que você estudou. Olha, com 16 anos eu fiz vestibular a primeira vez. Eu não lembro muito bem como ocorreu o processo, mas eu lembro que eu cheguei a passar precocemente para psicologia. Eu iria saltar o ensino médio. Eu cheguei a passar em psicologia na Pitágoras. Fui lá, fiz a entrevista, né? Me chamaram e foi uma coisa assim surpreendente, porque era um curso também que eu queria ter feito, psicologia. Só que no momento da inscrição ali, por alguma razão eu não fiz inscrição. Eu me levantei e fui embora. Eu estava jovem ainda, meu pai foi comigo, né? E ele também não entendeu ao certo, mas logo após depois eu fiz o vestibular da UENG, que era a antiga FUNED, né? Universidade Estadual de Minas Gerais, e foi no vestibular da UENG que eu consegui passar no curso de História. Estudei 5 anos, eu infelizmente por causa de problemas de saúde eu tive que trancar no 3º período, voltei no 4º, mas consegui com muito esforço, muita luta, muito sacrifício, dificuldade, me graduar em História. E durante o seu curso de História, você falou que você acessava da faculdade o blog daqui de Pitangui. Como que era a sua produção acadêmica vinculada a Pitangui? Pitangui estava lá na maioria dos seus trabalhos de História, por exemplo, de cada matéria, algum artigo, alguma análise sobre Pitangui? Em muitas disciplinas de História, principalmente História de Minas, História do Brasil, Microhistória, História Regional, eu sempre procurava citar Pitangui, principalmente quando era história do Império Brasileiro, né? E a gente lembra aí de Padre Belchior Pinheiro de Oliveira, que apesar de não ter sido pitanguense, foi radicado aqui, foi vigário durante 42 anos, então eu sempre fazia questão de levantar na sala e falar: Pitangui fez parte da história do Império Brasileiro do Brasil. O conselheiro do imperador, Padre Belchior, está sepultado na escadaria da matriz de Pitangui, e isso para a gente é um orgulho. Então eu sempre citava Pitangui aonde eu podia. Dentro da história de Minas Gerais, no ciclo do ouro, as bandeiras paulistas, a busca pela Serra do Sabarabuçu, que é sempre citada em grandes obras, né? Principalmente de lendas das várias etnias indígenas, né, do Brasil. Então eu sempre procurava citar Pitangui, porque para mim Pitangui é a terra máter do Centro-Oeste mineiro. Não é à toa que é realmente a cidade sede de várias outras aqui da região, né? Nova Serrana, por exemplo, que pertencia a Pitangui, não é isso? Sim, segundo alguns estudos que eu fiz no meu trabalho lá no Instituto Histórico, enquanto eu trabalhei lá durante 3 anos, a gente pôde constatar, né? É claro que fizeram essa análise antes de mim, né? Mas eu pude constatar também que Pitangui regeu aí mais de 38 cidades, né, que foram se emancipando aí ao longo dos anos. No nosso entorno aqui eu posso citar Pará de Minas, que é a antiga vila do Patafufo, Martinho Campos, que é a Abadia, tem também Pompéu, podemos citar também Nova Serrana, que era Cercado, e várias outras. Tanto que existe aquele livro do Raimundo Rabelo, No País do Pitangui, não é isso? Sim, existe sim, uma obra também muito célebre, né, que vai tratar aí também de assuntos muito sérios, ligados principalmente à expansão de Pitangui, né, o próprio título do livro, né, O País do Pitangui. Com Y e Z ainda, e Pitangui com Y também. Sim, eu, inclusive acho que não devia ter tirado esse Y, viu, de Pitangui. Não era o nosso charme, né. A grafia original era essa, né? Porque se você for pegar a etimologia da palavra, Pitangui vem do tronco tupi, que significa Rio das Crianças, né? Pitanga é criança, e I, que é o Y, significa criança. Então eu acho que deveria ter sido mantido, né? Eu não sei por que foi trocado, talvez
a norma culta da língua portuguesa, né? Alguma alteração de grafia, né? Gramática. Só se for mesmo, porque realmente não faz sentido, porque afeta diretamente o significado do termo, né? Sim, com certeza. E depois, você, quando formou-se no curso de História, o seu trabalho de conclusão de curso, teve algum traço de Pitangui nele também? Olha, infelizmente, no meu trabalho de conclusão de curso, que é o TCC, né, o temido famoso. TCC, famoso e temido, eu abordei um outro espectro dos meus estudos, que é a educação básica. O meu tema foi a educação na pandemia, limites e possibilidades do ensino-aprendizagem. A gente está vivendo o tempo da pandemia, né, de Covid-19, e como eu sempre fui interessado na área da educação, eu sou muito freiriano, né? Eu gosto muito de Paulo Freire. Então, eu utilizei desses conhecimentos que eu fui acumulando para poder fazer o meu TCC com base na análise de como estava sendo a educação básica no nosso país durante a pandemia. Né? Porque a gente sabe que a pandemia afetou a economia, afetou o setor cultural, afetou nossas vidas em vários aspectos. Mas e a educação? O principal órgão afetado foi a saúde, mas também a educação. Né? E eu falei, poxa, por que não falar sobre isso? Né? Deixa eu aproveitar minha carga aqui que eu estou acumulando sobre educação básica, vou falar sobre isso. E foi um tema inédito. Eu tenho muito a agradecer a Tatiane Kelly de Carvalho, que foi minha orientadora, uma grande mulher, uma grande professora, que me ajudou muito e que me ajudou a conseguir total na minha conclusão de curso. Que legal, acho muito interessante essa sua ideia pelo seguinte, você, sendo um historiador, né, prestes a concluir o curso para pegar o diploma de História, ou seja, principalmente o estudo do passado. Você pegou o conhecimento que você tinha sobre o passado, mesclou com o presente da época, né, que era a pandemia, e, pelo que eu entendi, então, no trabalho final, você entrega propostas, né, de possíveis futuros, né, para resolver aquilo a partir da educação, não é isso? Sim, com certeza, porque a história, ela, para mim, é uma das matérias mais interessantes, porque ela te ajuda a lembrar do passado para você não cometer os mesmos erros no futuro, né? Então, a história, para mim, ela é primordial. Ela serve para a gente poder ver novas perspectivas de futuro que não sejam obscurecidas, né, por essa realidade que a gente vive. E depois dessa entrega desse trabalho, como é que foi? Como que foi a repercussão disso no meio acadêmico, no que diz respeito lá especificamente à sua banca avaliadora? Olha, a minha banca ficou muito feliz, muito satisfeita. Eu consegui, assim, pelo menos ver a emoção no olhar de todos que estavam me avaliando. Eu fiquei muito feliz com isso. E eu consegui também publicar o meu TCC na revista Temporalidades da UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais. Ela está disponível no Google, né? Se você colocar meu nome lá, Israel de Jesus Borges Almeida, vai aparecer a minha publicação na revista. Inclusive, eu quero continuar esse estudo, né, da educação na pandemia, para poder, quem sabe, né, conseguir um mestrado. É isso aí, planos para o futuro, né, e material para estudo não faltam, não é isso? Nunca falta, na história a gente nunca falta material. Exatamente, eu continuo achando interessantíssimo esse uso para melhorar o presente e o futuro do passado, né, da história, como você bem falou agora. Sim, com certeza. Eu acho que a história ela nos ajuda muito a compreender os caminhos que a gente precisa tomar, né, como disse anteriormente, para a gente não cometer os mesmos erros, né, e se educar ao longo do processo. E para estudo futuro, você tem alguma outra, além desse livro que você falou que você pretende escrever, fazendo uma atualização de obras anteriores sobre Pitangui, você tem algum objetivo de fazer alguma coisa assim, alguma publicação mesmo relacionada à história? Bom, no momento, eu estou trabalhando atualmente como escrevente, né, no cartório. Eu trabalho lá analisando justamente alguns livros do século XX, fazendo o levantamento, né, desses livros, desses dados, para o banco de dados do Cartório de Registro Nacional. Mas eu trabalho também voluntariamente para o Instituto Histórico de Pitangui, atualmente, e trabalho também, né, de forma voluntária através da minha página, Que História é Essa?, onde eu ajudo também em vários trabalhos ligados à Prefeitura Municipal de Pitangui, sempre voluntariamente, sempre bem disposto. Então, no momento, como você pode enxergar, a minha vida está assim, muito sobrecarregada no que tange aí o trabalho, né? Mas eu estou focando as minhas forças na escrita desse livro porque eu quero trazer isso, eu quero dar isso para os nossos jovens, né? Porque eu acho que é uma missão.
sabe? Mas eu também estou com planos de voltar para minha pós-graduação em gestão do patrimônio, porque a minha pretensão, né, desde que eu terminei o meu trabalho no Instituto Histórico de Pitangui, é me tornar secretário de Cultura do município. Modéstia à parte falando, né, eu me graduei, eu me especializei, eu tenho lutado muito, e eu acho que por eu ser jovem, e por eu ter essa visão justamente desconstruída da nossa sociedade pitanguiense, eu quero dar voz para as tradições, para os movimentos culturais que são muitas vezes invisibilizados na nossa cidade. E eu acho que para você ter um poder, para poder, né, justamente trazer uma mudança mais tangível, você tem que ter um cargo que lhe impõe essa responsabilidade. E eu não falo isso por pretensão ou por orgulho, eu falo porque eu quero servir ao povo de Pitangui com todas as minhas competências, e essa é a minha pretensão atual, sabe, Welbert? Para poder realmente fazer a diferença e quebrar esses paradigmas. E você até já tem feito isso, né, ao organizar eventos como a Batalha de Rimas, não é isso? Na Praça Governador Valadares. Conta pra gente sobre esse evento, o que te motiva nele? Sim, eu conheci o evento aqui em Pitangui do Hip Hop, né, em 2022, e ele começou a crescer nos anos de 2023, e agora em 2024 eu consegui, através do edital 1 de 2024, da lei municipal, da lei Paulo Gustavo, né, lei governamental de incentivo à cultura, consegui um projeto e que abarcou aí um evento que a gente fez aqui em Pitangui muito bom, do hip hop na cidade, essa cultura aí que existe desde 2014 em Pitangui, que sempre foi invisibilizada, marginalizada e sofreu muita violência e perseguição, mas que agora a gente está conseguindo reerguer na nossa cidade. Então, assim, não somente essa, mas também eu quero que as pessoas entendam que o espaço público, ele é para todos. Ele não é somente para aquilo que a gente está acostumado a ver, né, que é o tradicionalismo religioso, ou festas ligadas a comunidades que não sejam afrodescendentes. A gente precisa também valorizar a história da negritude no Brasil, em Pitangui, especificamente falando, e deixar que essas pessoas tenham seus espaços. A capoeira, o hip hop, o break dance, que tem em Pitangui também, religiões de matrizes africanas, que existem também na nossa cidade e que são invisibilizadas também. Então, a gente precisa realmente, né, quebrar esses paradigmas mesmo, né, e trazer essa novidade. E você, nessa sua missão a longo prazo de se tornar secretário de cultura ou mesmo membro efetivo, né, de algum órgão de cultura em Pitangui, você já fez esse contato com o atual governo ou com os governos anteriores? Sim, eu já conversei com a prefeita Maria Lúcia Cardoso. Ela sempre me recebeu muito bem, sempre me tratou com muita cordialidade, e é mútuo o respeito que nós temos um pelo outro, e eu expressei para ela sim o meu desejo. Eu não tenho vergonha nenhuma de dizer isso, porque eu acho de extrema importância que nós que somos jovens, seja da área da história, seja da área da arquitetura e urbanismo, engenharia, administração, economia, nós precisamos entrar dentro, né, da esfera do poder executivo e falar, olha, eu quero trabalhar para o executivo da cidade, eu quero estar à frente de uma pasta para poder promover a cultura, para poder pensar novas formas de arquitetura e urbanismo para Pitangui, para poder pensar novas obras de engenharia para a nossa cidade, melhorias do saneamento básico. Então, assim, cada jovem que está se formando agora, que está se especializando, se a gente pensar que a gente pode fazer a diferença e transformar a nossa cidade para melhor, e o executivo, né, tendo esse bom senso de entender, de acolher e de dar essa oportunidade, eu acho que sim, a gente tem muitos caminhos para a gente trilhar à frente que podem ser promissores para a nossa cidade. Concordo totalmente com você e torço para que aconteça. Principalmente se acontecer nessa gestão atual, porque tem muito trabalho a ser feito e quanto antes melhor, né? Para que ficar esperando anos, né? Ainda mais anos incertos, sem saber quem vai ser, né, o prefeito ou a prefeita da cidade nas próximas gestões. Torço mesmo, Israel, para que dê certo nessa gestão agora. Sim, a gestão tem feito um ótimo trabalho. Eu sou eleitor da Maria Lúcia Cardoso, né? E eu acho que ela tem feito um ótimo trabalho, principalmente na última gestão. Ela tem feito um trabalho incrível pela cultura na nossa cidade, promovendo eventos, promovendo também festivais. Eu acho que ela está sempre à frente, está sempre presente junto com a população.
Então é um diferencial, né, da nossa prefeita, porque ela está sempre presente ali. Ela está no meio do povão, ela participa. Então acho que no aspecto da cultura e educação, Pitangui tem se destacado muito. Outra coisa, se não der certo, pelo menos por enquanto, né, no que diz respeito ao poder público, quando você conseguir a sua graduação em gestão do patrimônio, uma coisa é certa, Pitangui hoje, na situação que está, com tantos imóveis, o patrimônio histórico aí, com tantos imóveis históricos já deixados ao abandono, caindo aos pedaços, já precisa de alguém especializado em gestão do patrimônio para auxiliar as famílias, né, os proprietários dos imóveis, na melhor forma de lidar com aquele patrimônio histórico. Você vê também como um dos possíveis caminhos de atuação? Bom, sim, são caminhos de atuação, sim, mas em Pitangui a gente já tem profissionais também nessa área da arquitetura e urbanismo, gestão de patrimônio, que estão, né, cuidando também do nosso patrimônio, inclusive o próprio governo do estado de Minas Gerais, em consonância com o poder público municipal, já tem também se empenhado para buscar a continuar a preservação do patrimônio histórico e material da nossa cidade, né? Principalmente o Casarão de Maria Tangará, que já está nos seus afazeres, junto ao poder público municipal e também estadual. Então eu acho que, no que tange a preservação daquilo que nos restou, a gestão atual, junto com o governo do estado, tem feito sim um bom trabalho. E com relação ao seu trabalho atual, no Instituto Histórico de Pitangui, né, você já falou há pouco sobre o seu trabalho no cartório. Conta pra gente como que é o seu dia a dia de trabalho no Instituto Histórico. Bom, no Instituto Histórico de Pitangui, a gente trabalha com a digitalização de acervos históricos que datam desde o século XVIII, né? Lá a gente faz a digitalização, ou seja, a gente transforma o arquivo material em arquivo digital, para preservar para gerações futuras. É esse basicamente o trabalho que a gente faz lá, e também o de conservação, que é a limpeza dos documentos, o tratamento digno para eles também, o acondicionamento adequado, né? E também a exposição desses documentos para o público, né? Durante esses 3 anos que eu trabalhei no Instituto Histórico, em 2023 para 2024, eu guiei mais de 6.000 alunos em city tours que eu fiz pelo Centro Histórico da cidade, dentro do Instituto Histórico também, apresentando a nossa história, o nosso patrimônio, né? Vieram alunos de Nova Serrana, de Divinópolis, para de Minas, dos entornos também, não somente de Pitangui. Então, assim, eu acho que o trabalho do Instituto Histórico de Pitangui que eu realizei, ele abrange muito mais do que somente a digitalização de acervos, né? Ele abrange também a própria educação patrimonial, principalmente para jovens e crianças. E hoje o acervo está seguro, com certeza, né? A gente vê os registros, inclusive as postagens que você faz na sua página, mostrando que hoje realmente a estrutura é uma estrutura digna, né? De receber e de acolher bem aqueles materiais todos. Mas até alguns anos o Instituto Histórico vivia em situação de risco, né? Inclusive foi bastante prejudicado por aquele incêndio que aconteceu na antiga sede, no prédio do Banco do Brasil, né? Sim, aquele desastre, infelizmente, se não me engano, foi em 2017, né? Foi algo muito triste, né, para a história da nossa cidade, a história recente, mas a gente agradece porque nada foi perdido, né, por um milagre. E realocar todo esse acervo foi muito difícil, né? Mas agora na gestão atual a gente conseguiu um espaço adequado, um espaço que a gente pode acondicionar, pode tratar bem o nosso acervo, né? E dar a ele aquilo que ele merece. Tratamento digno, né? Porque o acervo também merece ser tratado dignamente. Então agora a gente tem um espaço, sim, amplo, um espaço adequado, com materiais de ótima qualidade, para a gente poder estar expondo, estar abrindo para visitação e estar podendo, né, expandir as consciências, né, dos nossos jovens e crianças. Inclusive, Israel, uma das iniciativas que eu vejo que você adota para divulgar a história de Pitangui é na criação e na atualização da página de Instagram Que História é Essa? Conta pra gente, então, como surgiu essa ideia e como você tem feito esse trabalho. Sim, eu fiz a minha página no Instagram, Que História é Essa? Já são 2 anos, né, da página, e o meu objetivo principal na criação dessa página foi quando eu estava trabalhando no Instituto Histórico de Pitangui. As redes sociais do Instituto Histórico estavam sendo mal geridas, então eu passei a gerir elas, né, de uma forma mais abrangente. E eu falei, por que não criar uma outra página para divulgar o patrimônio da cidade que não esteja ligado
a um órgão público, ou a um órgão, né, federal, enfim. Falei, vou criar uma página, né, eu vou gerir essa página. Então nasceu a ideia, né, e durante semanas eu fiquei pensando no nome, e aí eu contando um caso para uma amiga, uma vez, ela falou assim, Israel, mas que história é essa? Legal. De onde você tirou isso? E eu falei, nossa menina, repete o que você falou. Ela falou, de onde você tirou isso? Eu falei, não, antes, o que você falou antes? Ela falou, que história é essa? Eu falei, esse vai ser o nome da minha página. Muito boa. E aí eu falei, minha página vai chamar Que História é Essa? E aí o nome pegou e eu comecei a divulgar conteúdos históricos e culturais que acontecem em Pitangui e também nos entornos, né? E durante esse tempo também fiz trabalhos em colaboração com a prefeitura, explorando a história das zonas rurais. Eu usei seu livro como referência, inclusive. Fizemos também muitos trabalhos em parceria com os eventos que aconteciam, né, promovidos aí pela prefeitura municipal. Então, a minha página também ela se ancora também em dar um suporte também para as pessoas que estão querendo descobrir mais sobre a história de Pitangui. Eu sempre deixo links, PDFs, acessos, né, para as pessoas poderem conhecer um pouco mais sobre a nossa história, né? Bacana demais, parabéns por esse trabalho. Inclusive você falou em link, eu já vou deixar então também no link do vídeo para quem estiver ouvindo esse podcast no YouTube. Vou colocar os links na descrição, mas também é só pesquisar no Instagram, não é isso? Que história é essa? Sim, com certeza. Israel, falamos então dos seus trabalhos até o momento. Estamos chegando já ao final do ano, né, o finalzinho aí de 2024 e para o começo de 2025. Quais são os seus planos? Bom, como eu disse para você, eu sou uma pessoa de muita fé, eu creio muito em Deus, então eu creio que está nas mãos dele. Mas no que tange ao material, né, aquilo que está ao nosso alcance, o que é tangível a nós, seres humanos, eu tenho por mim que eu vou continuar trabalhando pela cultura de Pitangui, seja voluntariamente, seja em parceria com a prefeitura. Eu sempre estou à disposição, né? Sempre ajudei, sempre me voluntariei, com muita boa vontade, muito bom gosto, e sempre gostei do trabalho que eu fiz. Então, os meus planos para o próximo ano é continuar engajando a minha página para poder divulgar a nossa história, continuar trabalhando no Instituto Histórico de Pitangui também para atender os genealogistas, os pesquisadores que vêm nos visitar, inclusive do exterior, né? Já recebemos aí pesquisadores dos Estados Unidos, da Alemanha, né? De vários países, até da Rússia. Então, assim, a gente atende uma gama muito grande de pesquisadores lá e eu vou continuar exercendo esse trabalho como arquivista. Também fazer levantamentos de dados sobre o nosso patrimônio, elencar e selecionar aqueles que estão precisando de maiores atenções, continuar atuando no Conselho de Preservação do Patrimônio Artístico e Cultural de Pitangui e pretendo também dar sequência à escrita do meu livro, né? Se tudo der certo, né? Publicar em 2026. Israel, você falou que tem recebido lá no Instituto Histórico de Pitangui pesquisadores de várias partes do mundo, né? É ótimo que esses estudiosos de genealogia, né, curiosos também, venham conhecer a cidade, porque isso movimenta o turismo também, isso é importante, né? Faz com que os hotéis fiquem mais cheios, as pessoas conhecem a cidade. Mas e no âmbito da internet? Está nos planos do Instituto Histórico colocar o acervo digitalizado online para que qualquer pessoa do mundo possa acessar o site e fazer o download de um documento sem precisar, né, viajar até aqui? Sim, o nosso site do Instituto Histórico está em manutenção. Temporariamente ele se encontra online, mas temporariamente se encontra também em fase de, como eu posso dizer? Atualização? Atualização, seria a palavra correta, né? Atualização? Reconstrução, talvez? Eu diria atualização. Então a gente está atualizando os dados para o nosso site justamente para ele aguentar essa carga de todo o acervo que foi digitalizado, porque são cargas pesadas, não é nada leve, né, esses arquivos. Então a gente está assim no processo para disponibilizar isso não somente para a comunidade acadêmica e de genealogistas, mas para a comunidade de cidadãos comuns também, para todo mundo ter acesso, né, ao conhecimento. Maravilha, muito obrigado, Israel. Mais uma vez, parabéns pelo seu trabalho e que todos os planos deem certo aí para os próximos anos. Muito obrigado, Elbert. Se Deus quiser, vai dar tudo certo sim, e eu agradeço a oportunidade. Valeu, é isso aí. Eu conversei aqui com Israel de Jesus Borges Almeida, é o pitanguiense do dia, historiador e arquivista, membro do Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural de Pitangui.
técnico em levantamento e catalogação de arquivos bibliográficos. Israel, muito obrigado pelo papo, foi ótimo. E é isso aí, termina aqui essa edição do Pitanguiense do Dia, esse podcast que pretende destacar todos os dias alguma personalidade da cidade de Pitangui. E se você que está ouvindo esse podcast agora é pitanguiense e quer ser entrevistado ou quer recomendar alguém, que conhece alguém que acha que vale a pena estar aqui, como hoje esteve o Israel Almeida, é só falar comigo aí pelas redes sociais, no Instagram, @RicardoElbert, ou então pelo WhatsApp, que é o 379-9845-6926. Eu fico por aqui, até a próxima edição do Pitanguiense do Dia.